comigo o Charles, sensacional. A Denise, que vai entrar daqui a pouco. Ai, gente, estou tão feliz. Estamos já na 19ª edição do Roteiros e Roteiristas, né? Nosso programa. E hoje eu estou muito animada de trazer o Fernando Belo, que é diretor, ator e produtor com atuação internacional no teatro, cinema e televisão. Ele é fundador e produtor executivo da 163 Filmes, produtora especializada em filmes e séries de curta duração para o mercado internacional. Com a 163 Filmes, ele dirigiu e produziu a websérie Red, que ao longo de 6 temporadas atingiu dezenas de milhões de visualizações em 145 países, conquistou prêmios internacionais e inspirou diversas produções independentes voltadas para o público LGBTQ+. Ele também dirigiu e produziu os curtas Chiado, que foi selecionado no DTLA Film Festival, o documentário República Madalena, produzido em parceria com a SP Cine e selecionado para o Seattle Latino Film Festival e para o Roma Cinema Doc. O curta Honk Honk, seleção oficial no Maryland International Film Festival, e a websérie americana The Saints, selecionada no SP Webfest. Gente, é muita coisa. Olha aqui. Por isso que eu tô lendo, tá, gente? Não tem como decorar tudo isso. Eu preciso de um TP, produção. Ó. Atualmente, o Fernando desenvolve a websérie internacional As Love Goes, projeto a ser gravado no Brasil e nos Estados Unidos no ano que vem. E Fernando também é mestre em acting pela California Institute of Arts e é mestrando na SPM de São Paulo, onde pesquisa o papel da produção audiovisual independente para a internet na criação de espaços de representação. Adorei tudo a ver com a nossa live. Bem-vindo, Fernando. Boa noite. Boa noite, Luísa. Obrigado. Desculpa, eu podia ter resumido, né? Não, a gente gosta assim. Quanto mais completo, melhor, porque aí as pessoas ficam sabendo, né? Tudo que você já fez. É muito massa. Olha, obrigado pelo convite. Vai ser muito legal conversar com vocês hoje à noite. Eu que agradeço a sua presença aqui. A gente tem vários cursos de roteiro aqui no MIS e os alunos, eles costumam perguntar, né? Luísa, como que funciona uma produção independente? Como que funciona a websérie? E eu confesso que eu não tenho experiência nisso. Eu falei, eu preciso trazer alguém para falar disso com eles. Boa noite, aliás, para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Vocês estão super convidados a participar desse bate-papo com a gente quer perguntas, mandem tudo, né, Fernando? Ninguém precisa ficar tímido aqui, a gente quer mesmo, né, que todo mundo consiga aí tirar mesmo todas essas dúvidas. Tenho certeza que vocês são curiosos com um monte de coisa, então o Fernando hoje está aqui de maneira muito generosa, né, para dividir aí essa experiência dele com a gente. Bom, eu queria começar, já temos comentários aqui, eu tô de olho, tá? Eu vou mandando as perguntas para vocês, para o Fernando, não se preocupe. Fernando, Red foi um sucesso, né? Podemos afirmar isso, certo? Certo. Felizmente foi um sucesso. Foi uma surpresa, né? Porque a gente começou o projeto como um projeto de amigos, um projeto, assim, um passion project, como a gente fala. Uhum. E tomou o tamanho que tomou, então foi uma experiência muito boa para todo mundo envolvido. Deixa eu ver se eu lembro, porque assim, faz um tempo. Quando que foi que vocês lançaram a primeira temporada? Olha, o Red começou em 2014. Tá. A gente lançou a primeira temporada, eu acho que em 2014. Foi 2014. E aí, sem planos, vamos fazer 6 temporadas. Foi um projeto que a gente tirou do papel, pôs na internet, e a gente estava feliz com isso. Esse era o fim, né? Uhum. Mas aí, com o retorno que a gente teve, aí sim a gente deu continuidade ao projeto. Cada ano vendo-se, né? Cada ano era vendo-se a ter um segundo ano, um terceiro ano, um quarto ano. Uhum. E aí, finalmente, chegando aí em 2021, a gente lançou a última temporada, a 6ª e última temporada. Sucesso demais. Então, como que foi assim esse processo? Vocês produziram mesmo de forma independente, não tinha marca, não tinha canal envolvido,
E aí vocês lançaram essa primeira temporada no Vimeo, foi isso? Foi isso. A produção do Red foi mais ou menos como a maioria das webséries nasceram, assim, pelo menos no começo. Acho que quando a gente ainda estava tentando entender o que era uma websérie, né? Uhum. E explorando essas possibilidades, né? De repente a gente se viu com os meios de produzir conteúdo e distribuir sem ter que pedir permissão para ninguém, sabe? Acho que foi uma grande mudança, assim, que todo mundo pode aproveitar. Aliás, deixa eu pedir desculpa, eu tô com essa voz assim, cara, eu voltei a viver hoje de manhã, eu tava com uma gripe até ontem à noite, que me derrubou, eu falei, não vou ter voz para live, voltou hoje de manhã, então Tadinho. é Não, uma coisa que meio bom que assim, mas voltou. acho que vai dar para entender. Mas enfim, e aí a gente começou o Red juntando pessoas a fim de criar, né? O Red foi escrito pela Germana Bello e a Viv Schiller, Tá. elas são as roteiristas da série, né? E a Germana é minha prima, então começa por aí, né? Germana Bello, Fernando Bello, ela é filha do meu tio. Tá. Então eu estava no Rio de Janeiro gravando novela, a gente se encontrou num bar e ela me falou desse roteiro que ela estava começando a escrever com uma amiga e que ela estava pensando em produzir, porque ela tinha muita vontade de escrever algo para o público lésbico, para contribuir para a representação lésbica no audiovisual. E eu, assim, ela nunca tinha escrito nenhum roteiro, a Vivi também tinha muito pouca experiência nisso. Eu nunca tinha dirigido audiovisual, mas eu vinha da minha experiência como ator na televisão, como diretor e produtor teatral. Então eu falei, acho que tentar traduzir isso para o cinema, né, para o audiovisual. E sem pressão, sem compromisso, sem, assim, pressão para fazer sucesso ou para fazer algo bonito. Podia fracassar e tudo bem, a gente tentou. Então a gente embarcou nessa, assim, vamos fazer? Vamos. Eu, a Vivi e a Germana, a gente juntou um dinheirinho para pagar equipamento de som gravador para captar som. A Nubolina, que é uma das protagonistas que faz a Mel, ela emprestou a câmera dela durante uns 2, 3 anos da produção. Legal. E o resto foi tudo assim, locação de amigos, voluntários, pessoas, assim, esses voluntários, amigos que nunca tinham trabalhado em audiovisual, mas, pô, a gente precisa de alguém para segurar o microfone, alguém para ajudar a gente a buscar almoço, alguém para, sabe, organizar o set. E eram todos amigos se juntando para ajudar. E muitas horas de tutoriais no YouTube, principalmente da minha parte, assim, para aprender a dirigir, para aprender a fazer a direção de fotografia. Eu tinha uma noção, assim, de observar, eu sempre fui muito observador como ator, então observando as pessoas fazendo o set, posicionamento de microfone, e a gente fez. A primeira temporada estava até agora no YouTube, quem teve a oportunidade de ver, dá para ver que tem muitas limitações técnicas, tanto porque a gente não tinha grana, quanto porque a gente não sabia fazer. Mas aí, ao longo desses anos, o Red foi se tornando uma escola em todos os sentidos, assim, né? A gente foi aprendendo a fazer audiovisual independente, que não é igual fazer audiovisual com grana, não é igual fazer televisão. E a gente foi achando a nossa maneira aí de criar um projeto com longevidade. Perfeito. E é a melhor escola, né? Quando a gente vai escola, fazer... na prática, você vê, aí você fala, putz, eu vi o que eu fiz errado, vou aprender, vou buscar informação. E é legal que você aprende, você inova, né? Porque você aprende assim, não porque alguém te disse assim que faz. Você descobre maneiras de fazer e descobre por que aquilo dá certo. E é uma maneira muito bacana de você ser criativo nos processos de fazer cinema, fazer audiovisual também, não só nas temáticas e nas narrativas, mas no fazer também. Perfeito. Uma coisa que me surpreendeu foi que logo nos primeiros episódios assim da primeira temporada, a gente consegue ver as tatuagens da atriz. E aí eu, que fiz bastante TV, né, esse ano, fiquei bem surpresa, assim, falei, caramba, quanto tempo faz que eu não consigo colocar um convidado tatuado, assim, num programa, saca? Porque a gente tem que, teoricamente, né, a gente teria que pagar os direitos, né, para aquele artista, né, que
fez a tatuagem. Então, isso é uma questão, assim, né, para roteiristas, enfim, para pessoas que escolhem, que fazem parte aí desse. Não vou falar que a gente faz casting, mas, né, às vezes a gente sugere um convidado, aí bate lá no canal, o canal fala: olha, não dá para mostrar tatuagens. Você fala: não, pera, eu vou. Né? Então, isso foi uma coisa que me surpreendeu, assim. Eu falei: caramba, a gente tem algumas amarras, né, assim, de algumas coisas muito burocráticas mesmo e que vocês não tiveram, né? O que é perfeito, porque não tem cobrança, né? Acho que só tinha cobrança de vocês, talvez, alguma, né? Cara, Alguma então, talvez você tenha expectativa e entregado a tal. gente, assim. Talvez o artista das tatuagens da Ana vai correr atrás da gente agora, porque nem me Então, ocorreu mas não, demissão. né? Porque assim, tipo, acho que se fosse um canal, alguma coisa assim, aí faria sentido, né? Que aí tem grana e tudo mais, mas, gente, né? Quem Mas faz de isso maneira até independente, não, peraí. é um ponto curioso, assim, que foi um dos aprendizados que eu tive, assim, produzindo. Porque quando a gente começou o Red, eu cuido, assim, eu faço quase todo o trabalho por trás das câmeras, né? Faço a edição eu mesmo, faço a direção de fotografia, direção de set, e aí eu faço toda a produção executiva, né? Lidar com contratos, tomar algumas decisões ali na edição, e uma delas é a direção musical da série, né? Então, fazer a seleção de músicas. E justamente por essa permissão, né? Eu fiz uma playlist assim com os maiores nomes da música internacional, assim, e estavam todos lá. Tinha Chet Faker, tinha, sabe, coisas que nunca a gente ia conseguir pagar e nunca ia conseguir permissão. Mas realmente não tinha essa cobrança, né? Não tinha esse problema. Só que aconteceu. Com o desenvolvimento da série, fica até a dica aí para o pessoal que está desenvolvendo projetos independentes. Com o crescimento da série e com o aumento da popularidade, que foi uma surpresa, eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, acho que isso vai gerar um problema. E que não é um problema até você tentar monetizar, né, a sua série, que é uma das coisas importantes também para uma produção independente conseguir Claro, monetizar e quero falar conseguir, sobre isso. conseguir assim, se sustentar, né, se manter como projeto. Então, eu tive que trocar todas essas músicas que eram da primeira e da segunda temporada por músicas que aí eu fui correr atrás de artistas independentes, pedir permissão, fazer contratos de sessão, para aí sim poder usar a música num contexto de monetização desses episódios, né? Então, tem um pessoal que até reclama, assim, nossa, eu gostava tanto da trilha da primeira e segunda temporada, por que mudou? Mudou porque a gente não tinha permissão para usar, né? E aí foi até legal que virou até um elemento a mais na série, porque aí a partir daí eu comecei a buscar bandas independentes para compor a trilha da série. E aí Perfeito. disso a gente descobriu artistas muito legais e o público sempre gostou muito da trilha do Red. E esses artistas falam, cara, foi muito legal colaborar com vocês, porque a gente teve um retorno de público e também contribuiu para um projeto que a gente acha bacana. Então alimentou um projeto independente com artistas independentes da música. É uma coisa meio assim, um trabalho colaborativo de criação que ficou bem legal. Que massa. É muito legal esse lance, né, dos públicos, né? Assim, parece que vai cruzando uma coisa com a outra e tudo começa a fazer sentido. E aí, uma coisa que eu queria entender é que a galera sempre fica pensando, ai, mas será que dá para ganhar dinheiro? Pelo que eu entendi, vocês lançaram a primeira temporada e aí a segunda, vocês para lançar a segunda, né? Vocês fizeram uma campanha, né, de crowdfunding para esse público da primeira financiar a segunda. Foi isso mesmo? Foi isso. Então, como é que funcionou? Virou até um modelo de negócios, entre aspas, né? Para esse tipo de produção, que é o que eu costumo fazer com a minha produtora. Eu acho que é essencial para você, quando você vai criar um projeto independente, principalmente de websérie, que você quer ter uma longevidade, você precisa criar um público em volta da sua série, né? Precisa encontrar sua série precisa encontrar o público que está procurando por ela. E aí esse aspecto colaborativo da produção independente inclui o público também. O público ele participa não só dando opinião, às vezes a troca é muito direta, né? A gente conversa com os fãs pelas redes sociais e puxa ideias para pôr na série, mas eles também ajudam a financiar a série, né? Através dessas campanhas de crowdfunding. Então o Red, quando começou, claro, não tinha público nenhum, né? Não existia. Então a gente fez um investimento inicial do bolso. A gente deu sorte de ter amigos que, né, trabalharam de graça e que cederam locação, que ajudou
a colocar o custo lá embaixo. E aí, a partir daí, a gente começou a mobilizar esse público que se juntou em volta da série para financiar futuras temporadas. E isso foi verdade até, eu acho que a terceira, quarta temporada. Que aí uma mudança, um evento muito importante também que aconteceu foi a criação do Vimeo On Demand, da plataforma Vimeo, onde a gente sempre distribuiu o Red, que permitiu a gente distribuir o Red diretamente, através de um sistema de aluguel, para o público. Tá. Então a gente criou um sistema ali de misto, né, de episódios gratuitos, episódios pagos, para a gente poder monetizar a série, e a partir daí, cada vez mais, a receita do aluguel da série começou a financiar grande parte do orçamento. Aí, acho que na última temporada, uns 20% só do orçamento foi crowdfunding, o resto foi tudo dinheiro que a própria série produziu, que voltou para a série para cobrir os custos de produção. Olha que legal. A gente pode falar em números? Você se importa? Números é complicado de falar, mas eu posso falar assim, que ninguém fica rico, né, fazendo Não, com certeza, mas assim, série. acho que um dado Você fez público aquela pergunta, né, se dá para ganhar dinheiro. Eu relativo, acho né? que é relativo, né? Eu acho que uma coisa que dá, assim, ganhar dinheiro, no sentido de dá para você pagar o tempo das pessoas envolvidas sem ficar constrangido, sabe? Tipo, Sei. cara, vou tentar te recompensar o máximo que dá pelo tempo que você dedicou à série, vou tentar dar condições de produção, a gente vai ter locações legais. Então, assim, para um projeto independente, eu acho que dá sim para você criar ali condições de produção em que o artista está sendo valorizado, a produção está sendo bem feita, e a gente está conseguindo assim honrar não só o tempo das pessoas, mas também a nossa vontade de fazer um trabalho bacana que custa dinheiro. Sim, com certeza. Eu ia te perguntar um dado público, assim, que o quanto vocês conseguiram arrecadar nessa primeira campanha. Você lembra? Eu sei que faz tempo já. Eu não lembro. Mas... Engraçado que eu até tentei puxar esse dado para uma apresentação que eu vou fazer no congresso do mestrado, e eu não achei essa primeira campanha. Tá. Na última, eu acho que foram... Porque a gente faz uma campanha nos Estados Unidos e uma campanha no Brasil, porque a gente tem um público internacional também, né? Então isso ajuda muito, a gente faz uma campanha em dólar. Boa. Mas na última campanha, a gente levantou, eu acho que uns 50 mil reais. Tá. Se eu não me engano, juntando assim a campanha americana com a campanha brasileira. E engraçado que são assim, considerando nosso público, uma coisa também que os criadores devem considerar o número de doadores é muito pequeno. A gente tem assim milhões de visualizações, a gente tem 40 mil seguidores no Instagram. A nossa média de indivíduos assim doando era de 150 pessoas por campanha. Então Tá. bem assim, é difícil contar com o crowdfunding. É bem uma ferramenta muito útil, mas que a gente tem que, na medida do possível, tentar se libertar, porque às vezes o crowdfunding não responde do jeito que a gente gostaria e você fica na mão sem conseguir produzir o projeto, né? Sim, entendi. Então é um público que, assim, do público total, né? Pouca gente doa, mas quem doa um valor considerável, né? Essas pessoas fazem esse esforço justamente para apoiar vocês. Massa. E aí, com esses 50 mil, então, só para a gente tentar, acho que, dar esses exemplos mais práticos, assim, para a galera entender, né, que realmente é possível fazer, né? E quero que todo mundo saia daqui super empolgado, assim, com essa possibilidade. Esses 50 mil, vocês conseguem, então, bancar uma temporada de quantos episódios, mais ou menos, que teve na última? O orçamento do Red é maior que esses 50 mil, né? É uma série que acabou se tornando... A gente começou com 2 mil, acho que foi o orçamento da primeira temporada, que foi esse dinheiro que a gente gastou. Galera. Mas assim, ninguém ganhou, né? Ninguém foi pago, comida, a gente dava bolachinha, a locação toda emprestada, assim, né? Era bem no improviso mesmo. E aí, cada ano a gente ia aumentando o orçamento, né? Dentro do que a gente conseguia, com o aumento da popularidade, com o público, a gente ia aumentando o orçamento. Então, assim, na real, eu acho que com qualquer valor de orçamento, você consegue produzir uma websérie.
Uhum. é que você vai ter que mobilizar outros recursos, né? Assim, se dinheiro é só um dos recursos que você pode contar. Perfeito. Então, por exemplo, um dos recursos que a gente usa para diminuir os custos é justamente o fato de eu fazer várias coisas, né? Se eu for Uhum. contratar um diretor de fotografia, um editor, um diretor musical, um colorista, estoura o orçamento. São coisas muito caras porque são trabalhos muito especializados, né? E eu acabei Sim. aprendendo isso no YouTube para não ter que pagar as pessoas para fazer. Uhum. E equipamento eu acabei comprando meu próprio. Eu falei, é uma coisa que eu vou fazer para a vida, né? Então eu vou ter meu próprio equipamento. A gente não gastava com equipamentos. Então tudo isso para dizer assim que eu acho que varia muito. Não dá para dizer assim, tem um valor X que você precisa para produzir uma websérie. Claro. Tudo vai depender dos recursos que você pode mobilizar, tanto de dinheiro quanto de pessoas para colaborar, quanto de criatividade também. Achar soluções aí para cortar custos e tentar achar maneiras de viabilizar, cobrir o dinheiro que você não tem, sabe? Perfeito. Quero fazer uma pergunta sobre pandemia, porque parece que não acaba nunca, né? Pois é. Então, queria entender assim o que isso muda criativamente, assim, nessas séries nesses projetos que você vem tocando, né? Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Queria entender se assim, porque assim, qual que é o impacto disso? A pandemia acaba encarecendo muito, né, os projetos audiovisuais. Agora que a gente ficou muito tempo sem conseguir gravar, né, que era proibido aglomerar, aí foi liberado, pelo menos aqui em São Paulo, e é muito caro, né? Porque você tem que testar a equipe toda periodicamente, né? Tudo tem que ser individualizado, enfim, tem uma série de questões aí, de alojamento e tudo mais, que torna esse tipo de produção cara. Eu queria entender como que você tem conseguido realizar esses projetos agora. Realmente a pandemia foi um grande desafio para todo mundo, eu acho que em todos os níveis aí da produção audiovisual, né? Eu acho que no caso da produção independente, a gente tem uma vantagem justamente nessa flexibilidade, né? Eu acho que a produção mais tradicional, a gente tem ali, que não tem como ser de outra maneira, né? São máquinas grandes de produção e empresas e coisas que já têm processos no lugar e que funcionam, que a gente só repete o processo para produzir coisas diferentes, né? Agora, na produção independente, tem muito dessa flexibilidade de achar novas maneiras de gravar, a contenção de custos que acaba fazendo com que você seja mais criativo. Então, no meu caso, assim, na produção audiovisual, eu acabei tendo que cancelar alguns projetos, pausar alguns projetos, mais pela temática e pelo texto, assim, por exemplo, tem cena de beijo, ou tipo, tem muita interação entre os atores, tem criança, então, assim, a gente acabava achando melhor não gravar. Mas aí a gente acabou também criando outros projetos. Eu gravei 2 curtas na pandemia, lá em Los Angeles, e que eu fiz um experimento, assim, eu contatei alguns roteiristas e falei, olha, me escreva, por favor, um texto, um roteiro que seja COVID-friendly, assim, que dê para a gente gravar durante o COVID. Quais são as diretrizes? Pouquíssimos atores em cena, atores que, se eles são da mesma célula, se eles moram juntos, eles podem contracenar. Se não, eles têm que estar cada um em um lugar. Uhum. Tem que ser fácil de gravar, porque aí o desafio para mim seria gravar tudo sozinho. Foi tipo, meio que uma one-man band, assim, gravando som, fazendo luz, fazendo câmera, tudo sozinho. E aí, na temática, para a gente dialogar com essa questão da pandemia. A gente acabou gravando 2 curtas, escrito por uma autora americana chamada Kelly Langton, que é uma colaboradora minha mais antiga, que está no The Saints também, que é uma série que a gente produziu. Ela fez um curta muito bonito sobre o relacionamento dela com uma amiga dela de Nova York, então, esse relacionamento a longa distância. E uma outra amiga minha que foi mãe durante a pandemia, teve que dar à luz durante a pandemia, que foi assim uma coisa de outro mundo também, ter que navegar isso tendo um bebê, tanto para ela quanto para o marido dela, né?
como pai. Uhum. E ela escreveu um curta sobre isso também, que a gente gravou lá no AP dela. Então ela, o marido, que também é ator, contracenário, fizeram ali os personagens, né? Demais. Então a gente acabou achando ali essas soluções, né? Eu acho que acabou servindo como exercício para aprender também que às vezes menos é mais, sabe? Às vezes a gente freia com os obstáculos, assim, não vou ter dinheiro, não vou ter equipe, não vou ter tudo que você precisa, aquele clichê lá, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, você consegue fazer audiovisual. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Ana Luísa, por que foi escolhido o Vimeo para exibição e não o YouTube? Eu confesso que no primeiro momento, foi um lance meio de sorte. No primeiro momento, lá em 2014, tinha-se uma ideia, pelo menos eu tinha essa ideia, não sei se era uma coisa assim geral, que o YouTube era uma coisa mais de vlogger e de vídeos aleatórios, assim. Não é o que é hoje. Tem muita coisa no YouTube bacana, muito audiovisual bacana no YouTube. Mas em 2014 eu tinha essa impressão. E para tentar emprestar uma imagem, uma vibe assim mais cinéfila para o Red, eu falei, vamos hospedar no Vimeo. Porque monetizar, a gente não ia monetizar em nenhum lugar, né? O algoritmo no YouTube naquela época não era a coisa que era hoje. Então, a competição não era tão, assim, acirrada. E para a gente acabou virando sorte estar no Vimeo, porque foi o Vimeo que permitiu a gente monetizar o Red. No começo eles tinham um negócio que chamava Tip Jar, que era as pessoas podiam dar gorjeta para as produções. E depois teve o Vimeo On Demand, que foi o que garantiu as 6 temporadas da série, né? Então eu acho assim, hoje, 2021, o que eu falaria? O YouTube é um lugar assim essencial para você encontrar o seu público. O algoritmo agora é bizarro para servir, para direcionar conteúdo. O Vimeo é um lugar que, se a pessoa não sabe que você está lá e vai atrás de você, a pessoa não te encontra. É muito difícil de você tropeçar num conteúdo lá que, olha que legal, quero ver isso no Vimeo. Isso acontece no YouTube. Então, para esse primeiro momento que a gente falou de formação de público, eu acho que o YouTube é muito bacana. Aí, uma vez que você tem um público, eu acho interessante passar para o Vimeo, para você ter ferramentas aí de monetização que são mais interessantes do que o YouTube oferece. Só para eu entender, no YouTube, então, você, pelo que eu vou chutar aqui, tá? Existe a monetização que é deles, né? É de acordo com o seu número de views, e de acordo também com o número, né, de publicidade que você permite ter, né, em cada vídeo. Tem gente que coloca, sei lá, 3 anúncios ali, um no meio, né, um no começo, outro no final. E pelo Vimeo, pelo que eu entendo, então, você tem um controle maior no sentido de poder fazer um conteúdo exclusivo para assinantes. E aí você determina o valor que a pessoa tem que pagar por mês, é isso? Isso. O YouTube, ele é bacana nessa questão do alcance, mas o YouTube paga muito pouco. A monetização é muito baixa no YouTube. Mesmo com, assim, a gente tem vídeos com 1 milhão de visualizações, assim, e você vê a monetização, você não acredita, sabe? É bem baixa. Por isso que tem todo esse papo de burnout, de youtubers que ficam produzindo coisa que nem louco, porque você precisa ter muito conteúdo para você conseguir fazer um dinheiro respeitável, assim, no YouTube. Sim. Então, assim, o Vimeo... E tem outro problema também do YouTube, para quem está fazendo ficção, conteúdo, assim, audiovisual. Essa questão da monetização, tem níveis de monetização. E quando você tem conteúdo, entre aspas, sexual, assim, digamos, tem cenas de beijo, cena de pegação na cama, não precisa ser nada muito explícito, sabe? Assim, insinuações, eles restringem os anúncios que podem ser veiculados, e aí a sua monetização, que já é baixa, vai mais baixa ainda. Então, dependendo do tema, da temática da sua série, isso prejudica a monetização. E no Vimeo você estabelece ali o seu preço baseado na sua percepção de público. Você tem mais controle ali na decisão do preço que você vai colocar na sua produção. Maravilha. Você escutou um barulho aqui? Escutei, foi aí? Engraçado que ficou todo mundo com a cara assim, de paisagem.
Eu fiquei, gente, eu não sei se foi minha filha ou meu cachorro que deixou cair alguma coisa Ou aqui, os mas dois, né? depois da nossa. Os dois. Mas depois da nossa live eu vou ver. Mas a minha filha é grande, tá, gente? Então não se preocupem. É... tá tudo bem, tem 12 anos já. Não, mas tá, beleza, entendi. Achei super legal isso essa possibilidade, né, maior, esse controle maior do Vimeo, porque é o justo também, né? Você conseguir estabelecer o preço, né, sobre o conteúdo que você está produzindo. E é uma questão delicada, porque assim, a gente tem 6 anos que a gente tem essas discussões com o público, assim, o nosso público ele é um elemento à parte, assim, no nosso projeto. Eu acho que qualquer projeto independente, mas assim, as conversas que a gente tem via redes sociais fazem grande parte desse aprendizado. E uma das coisas que o pessoal reclama muito é que a gente cobra para o pessoal assistir, né? Apesar da gente, eu não vou tomar muito tempo explicando esse sistema, mas o que a gente faz para não alienar as pessoas que não podem pagar, porque a gente também, a gente não faz isso só para ganhar dinheiro, até porque, né, o dinheiro não é tanto assim. Tem uma missão de representatividade, de criação de espaços de representação, de a gente ter, né, vozes marginalizadas no audiovisual. Então, é importante que esse conteúdo chegue no público, né? Então, a gente tem um sistema que é o quê? A gente produz uma série nova, uma temporada nova, a gente coloca durante um mês só pago, só assiste quem alugar. Acabou esse mês, a gente começa a liberar, começava, né, que acabou, não tem mais temporada nova, mas a gente liberava um episódio gratuito por semana, para qualquer pessoa assistir. E aí liberou a temporada toda, ficava gratuito por um mês e pouco, e a gente fechava. E aí, a partir daí, a gente faz um rodízio no YouTube hoje, liberando temporadas gratuitas. Então, a gente fez um tempo aí de primeira temporada, agora a gente fechou a primeira, a segunda temporada está gratuita no YouTube, enquanto as outras estão para alugar no Vimeo. Tá. E aí, desculpa, eu me perdi no raciocínio. E aí, o que o pessoal reclama é que, né, a gente cobra, a gente fala, mas gente, se a gente não cobrar, como é que a gente faz? Como é que a gente grava, né? Total. Tem que pagar as pessoas, tem que alugar Airbnb para servir de apartamento da Mel, tem que pagar Uber para as pessoas, tem que pagar comida. Sim. Então, é um equilíbrio ali que a gente tem que achar entre não alienar o público, que a gente quer que o público assista a série, mas ao mesmo tempo a gente precisa garantir aí a sustentabilidade financeira do projeto. Sim, e acho que tem um lance também que está ficando claro aos poucos, né, para o público, é que demora muito tempo, né, para produzir audiovisual. Então, assim, você assiste ali uma cena que dura segundos, mas demorou horas para ser feita, né? Então, tudo isso é custo, né? Você ter essa equipe no set, uma equipe que, ok, talvez não seja tão grande, né? Mas mesmo assim, tudo é custo. Aí, uma coisa que eu estava pensando aqui é se vocês tiveram algum contato de alguma marca, enfim, alguém interessado em fazer esse patrocínio, se vocês chegaram a pensar em outras maneiras aí de monetizar esse conteúdo. Olha, a gente tentou de tudo, assim. Durante 6 anos, foi realmente um laboratório, assim, tateando no escuro, testando todas as avenidas possíveis. Uma das coisas que a gente tentou foi justamente essa coisa do patrocínio. A gente nunca tentou lei de incentivo. Por quê? Porque, assim, na Rouanet, essas coisas que são mais trabalhosas, porque a produção sempre foi muito concentrada em mim. Então, eu não conseguia dar conta, assim, de produzir a série e ainda correr atrás de capitalização, essas coisas. Captação. Então, mas a gente tentou editais, né, que são um pouco mais fáceis de você tentar. Para quem não sabe, governo do estado, prefeitura, às vezes até o governo federal tem editais que você manda um projeto e aí, se você passar, eles te dão dinheiro direto. Você não precisa ir lá captar como empresa, que é todo um trabalho mais complicado. A gente nunca conseguiu nenhum. Nunca deu certo. A vida, né, gente, do produtor audiovisual é isso, né? Perde-se outros. E aí, A galera questão de acha que é fácil. patrocínio, questão de patrocínio, nunca ninguém assim se interessou. A gente tentou, teve até algumas conversas com algumas empresas, mas nunca ninguém se interessou e não rolou. Então foi sempre mais
e totalmente independente mesmo, assim, sem nenhum capital externo para Mas produzir. e acho importante a gente falar disso, né? Porque tem gente que acha que Lei Rouanet é mamata, que é fácil, que é isso, que é aquilo. Cara, Gente, muito difícil. vocês não sabem o que vocês estão falando, pelo amor de Deus, né? Aprovar a Rouanet é a coisa mais fácil que tem. Uma receita de bolo. Você faz o projeto, manda, não hoje, né, que está tudo parado lá, mas eles aprovam. O trabalho é você pegar o seu projeto aprovado e aí conseguir empresas que vão querer patrocinar e te dar o dinheiro, porque esse dinheiro, para quem não sabe, vem do setor privado, né? Assim, diretamente, aí eles recebem redução de impostos, não vem do governo diretamente. Uhum. Então, isso é muito difícil, até para quem faz isso há muito tempo, tá? Então, eu pessoalmente acho que para produção audiovisual isso é pesar o projeto, assim, para o cenário mais independente, né? Tá. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que tentar é sempre deixar o projeto leve, para ele ser mais fácil de ser realizado. E o problema das marcas também é que você perde uma liberdade artística, né? Porque Exatamente. imagina se você tiver que aprovar todos os roteiros, né, com o seu patrocinador. Ah, não, mas isso aqui eu não sei se vai pegar bem. Ai, mas é que esse assunto a gente não queria tocar, né? Então, isso também é um pouco complicado, né? Uhum. E aí, Fernando, eu queria também falar sobre a duração dos episódios, assim. Boa noite, Denise. Queria entender o que vocês foram percebendo assim com o passar do tempo, né? Que na primeira temporada a gente tinha assim, os episódios de 7, 8 minutos, né? Uhum. É super maratonável, assim, né? Você senta e você quer assistir mais. Então eu queria entender um pouco sobre o formato, assim, não necessariamente só de Red, né? Que a gente, enfim, não precisa falar só de Red, a gente pode falar sobre seus outros projetos, mas eu queria entender como que vocês costumam pensar esse conteúdo específico para a web, né? Que é diferente aí da gente ter um conteúdo na TV ou enfim. Uhum. Aí acho que tem duas questões, né? Tem a questão artística e tem a questão de produção, né? O formato curto, eu diria assim, né? Não tem nenhum documento histórico que comprove isso, mas eu acho que a primeira pessoa que fez uma websérie e fez um episódio curto fez porque não tinha dinheiro para fazer um episódio mais longo, sabe? É meio que a característica do que a gente faz. Mas isso acabou virando uma opção estética, que eu acho que é muito fascinante dentro desse formato. E principalmente para roteiristas, você tem que pensar no contexto de uma série, né? A curva narrativa de um episódio de 8 minutos, e aí a curva narrativa de uma temporada, que vai ter aí a duração de um longa-metragem, né? É um desafio muito bacana. E foi muito legal de ver o trabalho da Germana e da Vivian ao longo desses anos, vendo ali, descobrindo como contar mais com menos, como deixar muita coisa para o público completar, né? A gente tem que muito otimizar esses minutos de tela para não... Você não quer empacotar com muita coisa e você também não quer não cobrir, né? Não cobrir chão, de tempo de vida, né? Porque a série está contando um tempo de vida, então de 8 em 8 minutos você tem que precisar cobrir um chão de vida ali suficiente. Então, acabou virando uma opção estética. Eu como diretor, trabalhando nesse meio, eu vejo que é muito interessante se utilizar de silêncios, porque 1 segundo, 10 segundos de silêncio conta o que 10 páginas de texto às vezes não conta. E o silêncio é trabalho do roteirista também, né? Saber onde colocar um silêncio, saber como carregar um silêncio com as coisas que ele escreveu antes e vai escrever depois. Então, acabou ficando, mesmo com melhores condições de produção, a gente acabou aumentando aí os minutinhos para 12, de 8 para 12, e às vezes chegando até 15, mas aí o episódio já não rolava do mesmo jeito, sabe? A gente viu ali que 12 era o número ideal. O pessoal sempre reclamou, pedindo tem episódios mais longos, mas a gente encarou isso como um elogio, assim, de que eles queriam ver mais, né, assistir mais, mas acho que para esse formato é uma duração muito interessante que abre aí muitas possibilidades. Muito legal. Então, uma coisa também que eu queria entender é que vocês não liberavam só a temporada, né? No sentido que vocês tinham episódios também que entravam, que era tipo um extra, né? Era tipo um bônus, assim, não era?
Isso foi muito legal, assim, desse projeto e de produção independente como um todo. Você faz o que você quiser, sabe? E, tipo, você não precisa... Você conversa com as pessoas com quem você trabalha e todo mundo topou, vamos fazer, vamos. Se der errado, deu. A gente fez várias coisas que deram errado. A gente tentou usar o IGTV, foi um fracasso, assim. Era muito trabalho para pouco retorno, sabe? Mas a gente achou essa coisa muito bacana, que eram episódios extras. Que a gente pensou assim, bom, se a gente fosse um DVD, né? E as pessoas estivessem assistindo o DVD do Red, seria interessante ter ali uma sessão de extras onde a gente vê um universo expandido da série, né? Coisas que não necessariamente servem à narrativa ali, dentro dos nossos 12 minutos de episódio, que a gente tem que usar bem usado, né? Mas que para quem não assistiu não vai perder nada da série, mas quem assistiu vai ter um acesso expandido da série. Então a gente começou a criar essas pílulas, assim, de 3 minutos, 4 minutos, que a gente exibia meio que por fora, que chamava Shades of Red, e eram episódios, assim, mostrando um personagem de uma maneira que a gente não pode mostrar nos episódios, ou dando ali um acesso, por exemplo, como a Mel e a Alice se conheceram. Então a gente foi um formato interessante que deu certo, que a gente manteve ali, e que só foi possível porque a gente não tinha que pedir permissão para muita gente, assim. Acho que a gente bolou, quis fazer, fez, deu certo, a gente continuou. Muito bem. Agora eu tô curiosa com uma coisa. Peraí, eu vou fazer uma pergunta aqui da Paz primeiro. Da Paz? Do Paz? Não sei. Vou participar da minha primeira sala. O que você recomenda que façamos? Curta, websérie ou piloto de série? Sala de roteiro? Sala de roteiro. Eu acho que se a ideia é produzir depois, e se é uma primeira investida assim, eu recomendaria fazer o curta. Porque é uma coisa contida em si, né? Um piloto, você fica faltando o resto, né? Você produz só o piloto, fica uma coisa meio inacabada. E a série é uma bucha, né? Assim, você embarcar numa série para produzir é muito trabalho. Então, eu acho que seria legal um curta para você ter a chance de produzir depois, com baixo custo, né? Muito mais barato fazer um curta do que uma série toda. É muito mais fácil de administrar e aí gravar com mais calma para poder servir como um aprendizado aí de produção para fazer coisas mais ambiciosas assim no futuro. Perfeito. Eu tô com uma curiosidade aqui, que é o seguinte, Fernando. Qual que é a diferença de produzir audiovisual independente no Brasil e produzir nos Estados Unidos? Eu diria que é muito mais fácil fazer no Brasil, porque... Olha só, gente! Ninguém esperava essa resposta. É muito mais fácil fazer no Brasil, porque a gente tem muito mais jogo de cintura, assim, não é clichês que as pessoas falam. O brasileiro não se intimida com desafio, sabe? A gente está muito acostumado a dar gambiarra nas coisas. E a produção independente precisa de muita gambiarra. O americano, ele é muito certinho, assim. Então, mesmo quando você faz uma produção independente, mesmo o pessoal que não está ainda inserido no mercado de trabalho, que está ali procurando experiência, beleza, vou trabalhar nessa websérie. Essas pessoas, elas normalmente vêm de uma escola de cinema, então elas têm um treinamento formal, tradicional, e você percebe ali uma ansiedade de jogar fora do normalzinho ali, do padrão do que eles aprenderam a fazer na escola, que é o padrão tradicional de fazer audiovisual, que serve para as grandes produções que têm dinheiro para pagar, né? Então, o brasileiro, eu acho que a gente é muito mais criativo. Então, aqui no Brasil, você consegue gravar na rua muito mais fácil, você consegue juntar gente que quer te ajudar muito mais fácil. É muito mais barato, né? Os custos de produção aqui são mais baratos do que lá. E aí, na hora do vamos ver, assim, qualquer problema que você enfrenta, eu acho que você está cercado de mais gente ali que está disposta a ser criativo para solucionar esses problemas. Então, agora, essa próxima série que a gente está gravando, está produzindo, né, que vai ser
uma outra série voltada para o público lésbico, que vai ser gravado tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que é escrito também pela Germana, chama As Love Goes, com a Germana e a Nicole Patient, que é uma grande artista lá nos Estados Unidos, muito bacana o trabalho dela, está colaborando com a gente nesse roteiro. Eu já estou sentindo a dificuldade de produção lá nos Estados Unidos, da sessão Estados Unidos dessa série, porque você tem que passar por muito mais burocracia, muitos mais desafios que aqui no Brasil a gente resolve com mais criatividade. E vai ser nesse mesmo esquema? As duas vão escrever e você vai fazer quase tudo tecnicamente, assim? Sim, dessa vez a gente... eu tenho essa filosofia, assim, de sempre tentar fazer melhor do que a última vez, né? Seja melhores condições de trabalho, seja melhor qualidade. Essa série eu vou tentar melhores condições de trabalho, porque o Red foi, mesmo durante 6 anos, foi muito perrengue, principalmente para mim, assim, muito trabalho para fazer sozinho, é muito estressante. Eu vou ter mais colaboradores de set nessa série, mas eu ainda vou cuidar, assim, da edição, que acabou virando parte da minha direção. Eu não consigo dar para um outro editor editar a minha direção. Eu já gravo, sabendo como eu vou editar. Direção musical, que é uma coisa que eu adoro fazer, então eu vou continuar fazendo. Então, a parte técnica do filmmaking eu vou continuar fazendo, mas acho que na parte de produção eu vou ter um pouquinho mais de ajuda, que vai ser bem-vinda. Massa. Eu queria falar sobre essa representatividade, né? Acho que, sempre falo o que eu acho, e se você falar, pode falar que eu tô errada, fala, não, Luiz, nada a ver, imagina. O que é certo, o que é errado também. Não, mas acho que assim, a série, né, foi feita a partir desse desejo, né, das meninas, que é uma pena que elas não estão aqui com a gente, né, mas a gente gostaria muito, né, que elas estivessem, mas acho que elas tinham um compromisso hoje, e elas tinham esse desejo, né, de produzir conteúdo, né, dessa série lésbica, como vocês mesmos colocam lá, né, no título, no YouTube. E vocês sentem isso, assim, é um público que sente falta, fala, caramba, até que enfim, sabe? Até que enfim estão me vendo na TV, né? Até que enfim alguém está falando das coisas que me interessam, enfim, eu queria entender essa parte aí, esse retorno, né, da audiência. Eu acho que um dos grandes baratos aí da produção audiovisual independente é esse potencial aí de representatividade, né, que é muito difícil ainda a gente conseguir aí na mídia tradicional. A liberdade que a produção independente dá, ela é muito decisiva ali na parte da temática, né? Como eu falei aqui algumas vezes, a gente faz e não precisa pedir permissão para ninguém. Então, com a questão da maior acessibilidade dos meios de produção, né, chegou um momento que a gente podia ter uma plataforma para distribuir o nosso conteúdo. Não precisa mais alguém descobrir a gente, né? A gente pode gastar relativamente pouco e ter equipamento, aprender e gravar. Não precisa mais achar uma produtora que quer bancar o nosso projeto. Então, o que a gente vê hoje, né? Hoje, assim, já tem alguns anos, é a infinidade de projetos audiovisuais independentes que têm aí como missão a questão da representatividade, né? Compensar essa falta de representatividade da mídia tradicional através de produções independentes. Então, você vê aí muitos projetos incríveis, lindíssimos aí para o público LGBT, para a população negra, populações periféricas, até regionais, né? Cultura nordestina. E porque é uma questão, essa questão da representação, ela não é só as histórias serem contadas, né? Essas histórias estão sendo contadas por quem e como, né? Eu acho que é muito uma questão tão séria quanto a falta de representatividade, essa representatividade que é estereotipada, que é feita por pessoas que estão, né, estão ali, tem, sei lá, tentando uma diversidade ali, mas sem falando por comunidades a quais elas não pertencem, que às vezes com a melhor das intenções você acaba disseminando aí estereótipos e
representações muito equivocadas. Então, essa uma coisa muito comum que você vê nessas produções independentes são temáticas para populações marginalizadas, populações pouco representadas. Eu acho que é o grande potencial e a grande força do audiovisual independente essa capacidade de balancear um pouco melhor essa questão de que histórias estão sendo narradas, né? Que narrativas estão circulando por aí. Perfeito. A gente teve um exemplo que eu vou dividir aqui. Quando eu divulguei essa live, né, em um grupo do Facebook, foi com essa arte, né, das meninas se beijando. E quando eu vi, bombou o post, estava cheio de comentário, assim. E eu não tive nem. E a gente teve um comentário super preconceituoso que eu não tive nem tempo de responder, assim, porque, tipo, veio um monte de gente falar: cara, você tá errado, porque homofobia é crime, não sei o que, não sei o que lá. E falando um monte, assim, tipo. A galera super legal, assim, sabe? Comentários embasados e tudo mais, ótimos argumentos. E eu queria saber se foi uma questão que vocês lidaram, assim, se em algum momento existiu essa, sei lá, não sei nem como chamar isso, assim, mas vocês passaram por isso devido à temática da série? Olha, foi muito significante, assim, porque esses trolls aí sempre tem, né, na internet, mas nunca teve, assim, uma resistência ao conteúdo, nunca teve Às vezes, uma coisa que era, assim, até que meio engraçada que acontecia às vezes, é que a gente tentava também, uma das coisas que a gente tentou foi anunciar, usar anúncios do Facebook e do Instagram, né, para divulgar a série. Patrocinados. Isso, e às vezes você via que, tipo, ia pra pessoa errada, sabe? E aí muito revoltado, por que eu tô vendo isso, não sei o quê. A gente, desculpa, né, foi sem querer. Mas é muito pouco, assim, que eu acho que, Que bom. como é um trabalho, eu acho que como pela dinâmica em que esse trabalho é produzido, divulgado, esse contato com o público é muito direto, né? Então a gente faz e já vai direto pro nosso público. Então acho que tem até pouco espaço para pessoas de fora e pessoas preconceituosas terem acesso à série. Acho que essas pessoas nem sabem da existência da série. Que é uma das coisas que a internet permite, né? Esse direcionamento, que é maravilhoso e que também está gerando muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje aí com fake news e na parte da política e tal. Mas esse direcionamento para públicos específicos é uma coisa que o produtor audiovisual pode muito instrumentalizar aí para divulgar o seu trabalho. Tá. Vocês estão vendo, né, gente? Dá para pegar várias dicas aqui, né, desse papo. Tem uma pergunta aqui do Marcelo, do conceito dos episódios extras. Ele queria saber se isso... ele afirma, né, que isso se assemelha aos episódios especiais das séries britânicas e pergunta se foi uma referência para vocês. Não, porque, na verdade, eu não sou muito familiar com esses episódios especiais das séries britânicas. Pode ser que seja muito semelhante. A ideia realmente foi essa ideia do DVD, né? Não como formato, mas como assim... eu sempre gostei muito, sou viciado em Friends, e uma coisa que eu adorava era ver os bloopers, ver conteúdo extra, nos DVDs, que eu tenho todas as temporadas e tal. E aí, a gente pensou justamente nisso, tanto que alguns dos episódios extras que a gente fez com bloopers também. Mas acabou que a gente achou ali na experimentação que a fórmula mais bacana era episódios roteirizados mesmo, com uma narrativa ali. Mas pode ser interessante. Eu acho que essa tática ali de ver o que é feito no mainstream, no tradicional, e ver como é que eu posso fazer diferente, como é que eu posso usar isso a meu favor, é uma maneira muito interessante de achar novos formatos e novas, assim, possibilidades criativas. Boa. Tem uma pergunta aqui da Ana Luísa, minha aluna querida. Na opinião do Fernando, as produtoras independentes de websérie são mais receptivas a receber projetos de iniciantes? Assim, tem produtores independentes e tem produtores independentes, né? Tem produtor independente que tipo, se você me manda um roteiro e fala, tem essa ideia maravilhosa, eu falei, tá, mas eu não sei se vou ter dinheiro para produzir isso, por exemplo.
E tem produtoras independentes que elas são independentes, mas elas existem para produzir conteúdo para o streaming, para a televisão. Então, elas não são totalmente independentes, né? Elas dependem ainda do tradicional como modelo de negócio, né? Eu diria que eu sou bem receptivo para ideias novas, porque eu não sou roteirista, é uma coisa que eu não... Eu prefiro ficar no meu quadrado. Então, eu gosto muito de colaborar com roteiristas. Então, eu gosto sempre de receber material dos outros e aí a gente vê como é que a gente viabiliza. Mas eu convidaria, assim, as pessoas, os roteiristas, as pessoas que têm esse talento de criar histórias e iniciar, a se aventurar na produção também. Porque eu acho que a maior arma que a gente pode ter é não depender dos outros para fazer os nossos trabalhos. Então, é um saco produzir, até você aprender, aí você gosta. Eu odiava produzir. Eu produzia porque eu era diretor de teatro, queria fazer minhas peças, eu não gostava das peças que me chamavam para fazer. Mesmo como ator de audiovisual, às vezes você não gosta do que você é convidado a fazer. Então eu falei, cara, eu vou aprender a produzir para fazer o que eu gosto de fazer, né? Para produzir os trabalhos em que eu quero estar. Então, como roteiristas, eu acho que você fica com a faca e o queijo na mão, assim, para ser um iniciador, né, de projetos. E aí as pessoas se agregam em volta de você, em vez de você ficar buscando pessoas para te adotarem. Que é um caminho válido também, não estou criticando, mas na questão da independência, assim, dá um alívio, assim, de você falar, se eu quiser fazer, eu consigo fazer sozinho, sabe? Ai, que maravilha essa liberdade, amei. Tô com vontade aqui, gente. Tem uns roteirinhos de curta aqui. Agora eu tô inspirada. Eu queria mandar um beijo para Kika. Kika, que sempre assiste a gente, tá sempre aqui. Um beijão para você. Galera, muito legal esse nosso papo com o Fernando. A gente, infelizmente, está chegando ao fim, mas eu queria saber, Fernando, dos seus próximos projetos, assim, como que a gente pode acompanhar, né? Como que a gente consegue ter notícias, o que a gente pode esperar aí das suas próximas séries? Então, com a pandemia não passou, né? Mas a gente está aprendendo a contornar a pandemia. Então, 2022 a gente vai ter as coisas todas que ficaram em pausa aí vão voltar. E o projeto que eu estou mais animado é esse que eu citei aí, que chama As Love Goes, que é um projeto que a Germana está escrevendo com a Nicole, que vai ser gravado ano que vem, já está em processo de pré-produção. A gente vai fazer uma campanhazinha aí de crowdfunding para cobrir o que falta. Aí, galera. Mas vai ser uma produção que a gente vai gravar lá e vai gravar aqui em São Paulo. É uma história, vou dar um spoiler aqui, é a história de uma psicóloga brasileira que ela está num casamento um tanto quanto conturbado aqui no Brasil e ela recebe um convite para ser professora convidada nos Estados Unidos, em Los Angeles. E ela aceita, ela vai, é um bom motivo para ela também dar um tempo no casamento. E lá ela fica hospedada na casa de uma amiga e ela conhece a filha dessa amiga e elas têm aí um encontro cósmico entre as duas. E aí começa a série das duas tentando navegar essa atração, esse encontro de almas que essa viagem da psicóloga proporcionou. E vai ser muito bacana porque a gente dá uma continuidade a essa nossa missão de representatividade. Muito bacana de ver o trabalho da Germana dando continuidade aí depois do Red. E é um projeto que eu estou muito empolgado para o ano que vem, que assim que der eu vou divulgar e conto com a colaboração de todo mundo para dar um apoio aí nessa reta final do crowdfunding. E só a última coisa, o 16:3 Filmes tem um canal no YouTube onde o Red passa essa rotação de episódios. Quem quiser conferir, agora a gente está com o episódio com a temporada 2, né? Gratuita lá sendo liberada. A gente liberou ontem o segundo episódio. E aí lá tem curtas, tem documentários, tem outras coisas para vocês assistirem gratuitamente, quem quiser conferir o nosso trabalho. Fechou, muito bem, obrigada por compartilhar com a gente,
Fernando, esses seus próximos projetos. Fica a dica para todo mundo, né, que for aí acompanhar o trabalho do Fernando, né? O canal da produtora 163 Filmes. Tem aqui na nossa descrição, né, o nome certinho. E é isso, vamos contribuir aí para o projeto, né? Que a gente quer assistir esse conteúdo, a gente quer entender como que eles estão produzindo, e agora está todo mundo curioso, né? Depois dessa sinopse. Fernando, muito obrigada por compartilhar com a gente sua experiência. Tenho certeza que foi inspirador para todo mundo que está assistindo. Para mim foi. E só posso te desejar que você, enfim, né, continue produzindo, que você encontre aí cada vez mais parceiros, que você tenha cada vez mais sucesso nessas suas produções, e é muito bonito acompanhar esse trabalho, é muito legal quando a gente encontra pessoas que realmente amam o que fazem, né? A galera tá agradecendo aqui. Obrigada pelo papo, foi maravilhosa a live. Que bom, gente, fico feliz. Não, obrigado pelo convite. Eu adoro falar de produção independente, é uma das minhas paixões, então sempre que me chamam Não, claro, vamos conversar. E quero então aproveitar e deixar a porta aberta, quem quiser entrar em contato, trocar ideia, fazer perguntas, é só me procurar aí nas redes sociais, eu estou sempre aberto para, sabe, dividir o que eu sei, assim, pela experiência, ou trocar ideia. Quem tiver com ideias de produções aí, precisar de dicas, estou sempre aberto para colaborar com quem precisar. Então, entre em contato. Maravilha, obrigada mesmo. Bom, por hoje é só, ficamos por aqui. A gente se vê, gente, daqui a 2 semanas, então, na nossa próxima live, que eu vou fazer um mistériozinho, não vou contar ainda o que vai ser, mas aí nos próximos dias, nas redes sociais, eu aviso, tá bom? Muito obrigada e nos vemos depois. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.